Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre períodos compostos. Eu sei que esse tema é um tanto quanto não, as pessoas não gostam muito, mas a gente precisa dar continuidade a esse conteúdo. Então, só para a gente retomar, nós falamos sobre os períodos compostos por coordenação e os períodos compostos por subordinação. Quando falamos da subordinação, nós vimos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e, por último, nós vimos as orações subordinadas adverbiais. Então, foram 3 tipos de orações subordinadas, mais as orações coordenadas. E, dando sequência a essas orações, hoje nós vamos falar sobre as orações reduzidas. Elas estão completamente ligadas à coordenação e à subordinação, elas apenas são reduzidas, ou seja, elas são mais enxutas do que uma oração subordinada ou uma oração coordenada comum. Então, eu vou começar aqui com vocês, compartilhando os slides para que a gente possa conversar sobre essas novas orações, né? Que na verdade são apenas uma nova forma da gente falar sobre elas, e a gente já começa a pensar como que se dá essa classificação. Então, vamos lá. Eu vou, então, começar aqui falando sobre as orações reduzidas, e o nome já diz, né? Elas são reduzidas, ou seja, elas são mais enxutas do que uma oração comum, né? Uma oração coordenada ou uma oração subordinada. Por quê? De modo geral, as orações coordenadas e as orações subordinadas, elas são iniciadas por uma conjunção. E essa conjunção é que vai deixar evidente para a gente qual é a sua classificação. Então, diante de um embora, a gente sabe que é uma adverbial concessiva. Ou, por exemplo, diante de um conforme, a gente sabe que é uma adverbial conformativa, e por aí vai, né? Claro que a conjunção nos ajuda, mas principal é o sentido da frase, visto que algumas conjunções podem exercer diferentes papéis, ou seja, elas podem estabelecer diferentes relações entre as orações, né? Então, de modo geral, o que nós temos de diferente nas orações reduzidas? Elas não são introduzidas por uma conjunção, nem por pronome relativo. Então, elas já vão diminuir em relação às orações anteriores. E elas têm os seus verbos numa das formas nominais. E quais são as formas nominais do verbo? O infinitivo, o gerúndio e o particípio. Então, as orações reduzidas, elas vão se encontrar em uma dessas formas nominais, o verbo dela, né? E não em nenhuma conjugação, como no presente, no passado, elas vão aparecer em uma dessas formas. E de acordo com a forma como o verbo aparece, eu tenho a classificação dessa oração reduzida. Então, vou ter orações reduzidas de infinitivo, orações reduzidas de gerúndio e orações reduzidas de particípio, né? Então, é importante a gente prestar atenção na forma desse verbo. Bom, as orações coordenadas reduzidas, elas são menos comuns, né? Nós vamos encontrar mais, com um pouco mais de frequência para indicar uma adição. E ainda assim, nem sempre a gente prefere usar o E, que é muito mais comum, mas pode acontecer, né? Então, é comum apenas esse tipo, que é a oração aditiva. Um exemplo que nós temos ali: pegou o papel das mãos do diretor, assinando imediatamente. Esse assinando imediatamente equivale ao eu assinou imediatamente. Então, como não aparece esse e nem o verbo está conjugado no passado, como no caso do o assinou, ele está, sim, no gerúndio, assinando. Consequentemente, nós temos uma oração coordenada aditiva
reduzida de gerúndio. Então, a classificação que a gente viu anteriormente, a gente só vai acrescentar se é reduzida de gerúndio, de infinitivo ou de particípio. No caso das orações subordinadas substantivas reduzidas, elas podem ser construídas apenas por meio do infinitivo. Então, nós temos, e esse infinitivo, ele pode ser o pessoal ou impessoal, dependendo do caso. Ou seja, ele pode indicar a pessoa do discurso ou não, né? Então, nós temos aqui, um exemplo de oração subordinada, substantiva, reduzida, que exerce o papel de sujeita, subjetiva. Então, convém estudarmos com afinco. Esse estudarmos, o verbo está no infinitivo flexionado ali no nós, né? O infinitivo pessoal. Mas que fosse, convém estudar com afinco, né? Esse estudar é o verbo que está no infinitivo, ele equivale ao que estudemos com afinco. Esse que seria a conjunção da subordinada substantiva desenvolvida. E como a gente vai enxugar, a gente troca esse que estudemos por estudarmos. Então, eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Então, as classificações vão aumentando um pouquinho. Nós temos alguns casos de objetiva direta. Então, deixei-o ficar, né? Então, ali a gente tem o que equivaleria deixei que ele fique. Então, esse ficar, que também está no infinitivo, então, deixei o quê? Que ele ficasse, né? O que ele fique. Então, ali a gente tem uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Né? Objetiva indireta, então, a sabedoria consiste em ter paciência, né? Então, em que se tenha paciência, essa seria a oração desenvolvida. Então, como eu tenho aqui o ter paciência, né? É uma oração reduzida de infinitivo e que consiste em, por isso, objetiva indireta. A predicativa, por exemplo, meu sonho é viajar para a Europa. Esse tipo de oração é muito comum, né? Que a estrutura do sujeito ali se forma do predicativo se forma por meio desse verbo. Então, o meu sonho é o sujeito, o verbo é um verbo de ligação, o que a gente tem depois é o predicativo. E nesse caso, o predicativo é uma oração, viajar para a Europa. Então, equivaleria ali que eu viaje para a Europa. Então, oração subordinada substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. Depois nós temos a completiva nominal. Então, tinha medo. Medo de quê? De não sobreviver. Então, esse de não sobreviver está completando o substantivo medo, um complemento nominal. Como é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nesse caso, o verbo está no infinitivo, reduzida de infinitivo. Então, na verdade, vocês podem perceber que é o que a gente viu até então, né, com o acréscimo do fato de ser reduzida. Então, nós temos ali a positiva, então, só havia uma opção, estudar. Esse estudar é a oração que está explicando a palavra opção, por isso é um aposto. Então, equivaleria que estudasse, né? Então, nesse caso, oração subordinada, substantiva, positiva, reduzida de infinitivo. Parece longo, mas se vocês entenderam toda a classificação anterior, é tranquilo de acrescentar esse reduzida de infinitivo, reduzida de gerúndio, como a gente vai ver. Bom, as orações subordinadas adjetivas, elas podem ser formadas pelo infinitivo, pelo gerúndio ou pelo particípio. Então, lembrando que as orações subordinadas substantivas, eu só consigo formar ela reduzida de infinitivo. Foram os casos que nós vimos anteriormente. As adjetivas podem ser dos três tipos, pelo infinitivo, pelo gerúndio ou pelo particípio.
Então, nós temos as restritivas e as explicativas da mesma forma. Então, você é o primeiro da família a se formar. Esse a se formar é o equivalente ali que se formou. Esse que se formou é uma oração subordinada adjetiva, restritiva, tanto que está até sem vírgula, reduzida de infinitivo, por conta desse formar. A explicativa: eles, encontrados soterrados, agradeceram a Deus. Esse encontrados soterrados equivale que foram encontrados soterrados. Então, tá vendo que ela foi reduzida. Eu tenho uma oração subordinada adjetiva, explicativa, reduzida de gerúndio, de particípio, por conta desse encontrados. E percebam que, como é uma explicativa, elas estão entre vírgulas, né? Então, mesma regra que a gente viu até agora. As orações subordinadas adverbiais reduzidas também podem ser constituídas de infinitivo, de gerúndio ou de particípio. Então, aqui está um pouquinho fora de ordem em relação ao material que geralmente a gente vê, né? Em que a gente tem, por exemplo, aquela ordem alfabética, mas tudo bem, né? O que importa é que vocês entendam o procedimento. Então, nós temos as orações adverbiais temporais. Então, saindo de casa, lembrou-se de você. Esse saindo de casa equivale ao quando saía de casa. Então, está indicando o tempo, o quando ela se lembrou de você. Por isso, oração subordinada adverbial temporal reduzida de gerúndio. Da mesma forma como vocês classificavam as orações adverbiais, é importante aqui vocês prestarem atenção nesse sentido, né? Quer dizer, que pergunta que eu faço para saber a circunstância? Eu estou perguntando quando? Eu estou perguntando por quê? Eu estou perguntando como? Isso tudo ajuda muito na classificação das orações adverbiais. Depois nós temos a final ali. Fiz isso para não brigar. Então, ali, para que eu não brigasse, né? Essa seria a forma desenvolvida. Como esse que eu não brigasse é resumido em não brigar, eu tenho oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Os dois casos ali, na primeira eu tenho de gerúndio, que é saindo, na segunda eu tenho de infinitivo, brigar. Um exemplo de proporcional: subindo a serra, o ar vai ficando rarefeito, ou seja, à medida que se sobe a serra, o ar vai ficando rarefeito. Então, ele vai indicando uma relação de proporção, que equivaleria esse à medida que. Por isso, oração subordinada adverbial proporcional começa subindo, reduzida de gerúndio. Depois nós temos um exemplo de causal. Então, brigou por eu não limpar a casa. Então, porque eu não limpei a casa? Essa seria a forma desenvolvida, né? O verbo com até mesmo conjugado. E ali em cima ele está na sua forma infinitiva, né? Ou seja, numa forma nominal. Então, por isso, a oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo. E nós temos um exemplo de condicional. Chegando cedo, poderia jogar futebol. Então, se você chegasse cedo, poderia jogar futebol, né? Então, ali eu tenho uma condição e, portanto, oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio por conta desse chegando. Então, lembrando que o gerúndio em português é marcado por essa terminação NDO. Um exemplo de concessiva, nós temos: estando doente, ainda assim saiu de casa. Ou seja, embora estivesse doente, mesmo que estivesse doente, né, então nós temos ali uma oração subordinada adverbial concessiva reduzida de gerúndio, novamente por conta desse estando. Um exemplo de
consecutiva, ou seja, que indica consequência. Então, ele é meloso de enjoar. Então, ele é meloso que chega a enjoar, a consequência disso, né? Então, nós temos ali uma oração subordinada adverbial consecutiva, reduzida, não, desculpa, aqui tá gerúndio, mas não é gerúndio, é infinitivo, tá? Depois eu corrijo para vocês. É infinitivo, desculpa que eu anotei errado aqui. A modal, que também é um dos exemplos que a gente viu anteriormente, então entrou na piscina sem tirar a roupa, ou seja, sem que tirasse a roupa. Então aqui a gente tem uma adverbial modal reduzida de infinitivo também por conta desse tirar, né? Então, atenção aqui que não é gerúndio, é infinitivo. Bom, esses foram os exemplos que nós temos de orações reduzidas, né? Sejam das substantivas, sejam das adjetivas, quanto das adverbiais. Eu espero que tenha ficado claro, apesar de ser uma explicação rápida, mas eu sempre acho que por meio dos exercícios fica mais fácil de vocês entenderem. Por isso, eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem e depois, na próxima aula, a gente conversa sobre eles, tá? Mas, mais uma vez eu falo, o esquema é o mesmo que nós vimos até então. A classificação é a mesma. Então, é importante, e isso eu tenho falado durante todo o ano, que todo o conhecimento seja acumulado, né? Desde o comecinho do ano até agora, vocês precisam retomar todos os conceitos de sintaxe. E no caso desses do período composto, todas as classificações que nós vimos até agora, inclusive vocês fizeram a prova, vocês vão manter para classificar as orações reduzidas também, tá bom? Então, eu vou deixar os exercícios lá e depois a gente conversa sobre eles, tá bom? Um beijo, até mais, tchau, tchau.